Cuidado com os pensamentos. Certa vez, ia uma mulher andando pela rua e na frente dela 2 homens. Um atrás do outro caminhavam também. No momento dado, o primeiro entrou numa loja deixando cair despercebidamente a sua carteira. O homem que o seguia recolheu-a rapidamente, olhou seu conteúdo e a colocou no bolso seguindo seu caminho. A mulher, em vez de condenar aquele homem, afirmou silenciosamente a bondade daquele homem, já que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Falou para si que os filhos de Deus são honestos e que o que os sentidos veem não é mais que mentira. Um filho de Deus só pode agir de maneira correta e justa. Ela afirmou que, apesar do que seus olhos tinham visto, uma conduta pouco honesta, apesar das aparências, no fundo, a profunda identidade espiritual daquele homem era boa e estava unida a Deus. Entretanto, as coisas se precipitaram. O homem que tinha perdido sua carteira saiu rapidamente, começou a procurá-la por toda parte, e imediatamente o outro homem que a tinha encontrado voltou sobre seus passos e entregou a carteira ao seu dono, apontando para a mulher e dizendo: "Essa mulher me disse que devia lhe entregar a carteira." E ela não lhe tinha dirigido nenhuma palavra. Os comentários que a mulher fez sobre a realidade que se escondia atrás das aparências foram os seguintes: aquele homem teve a reação própria diante da verdade de Deus que lhe tocou o coração. É importante não dar asas aos pensamentos negativos sobre as pessoas. Amar o próximo é reconhecer a criação perfeita de Deus nele e em cada pessoa. E os outros são capazes de ler os pensamentos que temos e que levamos como que gravados numa tela invisível, muitas vezes sem sabê-lo. Meu irmão, minha irmã, o homem moderno ou pós-moderno, esse homem de hoje, foge de si, foge do próximo e foge de Deus. Quando é que ele faz isso? Quando ele envereda num mau caminho. Um homem desonesto, por exemplo, ele está fugindo de si, está fugindo do próximo, está fugindo de Deus. Ou ele está se roubando a si mesmo. O que essa mulher disse em seu pensamento silencioso quando viu aquele homem pegar a carteira do outro desonestamente? É para nos fazer refletir. Quando ela viu aquele homem agir desonestamente, ela começou a pensar: os filhos de Deus são honestos. E o que os sentidos veem não é mais do que mentira. Isto é, ela estava vendo um homem desonesto pegar a carteira do outro, podendo devolvê-la, não o fez. E o que ela disse para si mesma? O que os meus olhos estão vendo é mentira. Um filho de Deus só pode agir de maneira correta e justa. Na verdade, esta certeza tem que estar dentro de nós. Mesmo a gente vendo alguém agir mal. Mesmo a gente vendo alguém cair numa forte tentação, jamais devemos deixar de acreditar: ali está um filho de Deus. Ali está alguém bom. A maior prejudicada nessa situação é aquela pessoa mesma que está agindo mal. E, lamentavelmente, em nossos tempos,
Este homem pós-moderno, quando ele faz isso, ele está fugindo de si, ele está fugindo do próximo e ele está fugindo de Deus. Ele é um fujão, um solitário. O homem de hoje se tornou um homem envergonhado. Para esconder a sua mentira ou para esconder o seu erro, ele foge de todo mundo. Quantas pessoas arredias nós temos hoje? Quantas pessoas trancafiadas, não somente em seus quartos, mas em suas vidas. São pessoas trancafiadas. Não se abrem. Deixaram de ser fraternas. A pessoa fraterna, ela é alegre, ela é expansiva. Ela é transparente, ela é um livro aberto. Isso é fraternidade. Ela é irmã. Ela se preocupa com o outro. O que a gente viu neste homem aqui, aquela sua atitude primeira, foi de alguém completamente oposto a quem é irmão do outro, a quem é fraterno. E quem somos nós, hein, gente? Quem é cada um de nós? Será que sabemos que nós somos imagem e semelhança de Deus e por isso temos uma missão? E temos uma missão necessária, que o mundo necessita dela. E temos uma missão urgente e que para cumprirmos esta missão, a gente precisa ter com a gente mesmo um máximo rigor. E eu me lembro do padre Jonas Abib, que décadas atrás nos ensinava a dizermos para nós mesmos: comigo, máxima exigência; com o outro, máxima misericórdia; comigo, máxima exigência; com o outro, máxima misericórdia. Essa mulher teve uma misericórdia gigante com aquele homem desonesto que ela estava vendo. Ela, eu não estou querendo ver essa desonestidade que ele cometeu. Ela, no fundo, eu não quero ver isto. Eu não quero ver o quanto ele está errando neste gesto ruim de desonestidade. E veja, quando aquela mulher começou a pronunciar para si mesma em silêncio que aquele era um filho de Deus, que aquele era um homem bom, o que acontece? O outro que havia perdido a carteira sai correndo desesperado procurando, e aquele? E eu diria, e aquele que tinha agido desonestamente, pego a carteira, tomado para si, aquele repentinamente, mas não é um repentinamente comum, providencialmente, foi tocado no seu coração e voltou para devolvê-la. Você sabe quando isto acontece? Quando nós deixamos o Espírito de Deus estar em ação, ou quando nós chamamos o Espírito de Deus para agir. Meu irmão e minha irmã, nós somos homens para atrair o Espírito de Deus para a terra. Nós temos que ser esses para-raios que atraem o Espírito de Deus para a terra. Quando nós rompemos com uma cadeia ruim que existe neste mundo, de condenação, de raiva, com aquele sentimento de justiça aguçado dentro de nós, existe um sentimento de justiça que nos torna irados, raivosos, violentos inclusive. A gente até tenta se defender, não, é que o meu senso de justiça é muito forte. E a gente usa isso como argumento para sermos pessoas raivosas, revoltadas, violentas. Atenção para quem tem um senso de justiça e que diz, o meu senso de justiça é forte. O seu senso de justiça está te fazendo violento, revoltado, raivoso. Você se esqueceu que
Você é para-raio do Espírito Santo de Deus? Todos podemos ter um senso de justiça, sim. Uma compreensão do que é justiça. Mas se este senso nos torna raivosos, violentos, revoltados, ele está nos fazendo mal. O nosso senso de justiça pode também ser misericordioso. Ele pode ser, inclusive, compassivo. Olhar para um homem que rouba a carteira de um outro ou que vê o outro perder a sua carteira, deixar cair e pegar para si, e eu ficar com misericórdia daquele pobre miserável desonesto, talvez expresse melhor um senso de justiça. E eu rezar para que ele devolva a carteira, talvez expresse melhor. E eu olhar para ele e imaginar que a alma dele pode estar naquela hora se perdendo no fogo do inferno e dizer: Jesus, toca seu coração para ele não agir assim. Maria Santíssima, faz aquele homem voltar pela sua intercessão. Quantas almas não vão para o inferno porque a gente não rezou por elas? Quantas pessoas que agiram mal, quantos maridos que agiram mal e foram para o inferno porque a mulher traída, a mulher vítima do adultério, com um senso de justiça muito forte, não foi capaz de ter misericórdia, de perdoar. E eu não estou dizendo nem deixar que ele voltasse para casa depois, não. Chamá-lo para casa depois, não. Ter misericórdia, rezar por ele. Eu já vi uma esposa abandonada pelo marido, rezar por ele todos os dias, e os filhos acompanharem aquela mulher rezando: Jesus, eu te peço, faça o melhor na vida do fulano. Jesus, que ele seja feliz. Jesus, eu desejo muito que nada de mal aconteça a ele. Eu conheci uma mulher, gente, que rezava assim pelo ex-marido que a traiu, que a abandonou, que abandonou os filhos. Ela todos os dias rezava assim: Jesus, que ele seja feliz, que ele esteja bem, que nada de mal aconteça a ele, que coisas boas aconteçam na vida dele. Você sabe o que acontece com um homem desse? É capaz dele se converter pelo amor verdadeiro daquela mulher, que ele nem mesmo está sabendo como ela o está amando depois de todo o mal que ele fez a ela. Quem somos nós, gente, neste mundo? Imagem e semelhança de Deus. O nosso amor neste mundo, o nosso jeito de viver neste mundo vai ser e precisa ter tão incompreendido como foi o de Jesus. Como foi o jeito de Jesus neste mundo? De que jeito Jesus viveu neste mundo? Não se compreendia como aquele homem amava tanto. Por isso, os milagres aconteciam aos montes. Quando a gente ama tanto, milagres, prodígios, coisas inexplicáveis acontecem sem parar. Mas atenção, eu e você não somos chamados a ser menos que imagem e semelhança de Jesus. Eu sei, é um chamado forte, não é? Eu estava acompanhando uma entrevista recente, aliás, é só um pequeno corte de uma entrevista daquele ator que faz o Cristo no The Chosen, Jonathan Rumi. E a entrevistadora faz uma pergunta para ele: se você pudesse tomar um café com Jesus, qual a única pergunta que você faria a ele? E o ator então disse: eu perguntaria a ele: como eu me saí? Eu fui bem? Essa pergunta pode calar também dentro de cada um de nós. Jesus, como eu me saí na minha vida? Eu fui bem? Jesus, como eu estou me saindo na minha vida? Eu estou indo bem? Isto é, aquilo que o Senhor espera de mim, como é que eu estou? Estou indo bem? O que o Senhor espera que eu faça?
O que o Senhor espera que eu viva? Como eu estou me saindo? Eu estou indo bem? É algo desconcertante, mas é algo extremamente celestial, meu irmão. É celestial a gente viver assim. Por isso, esse episódio de hoje, eu fico aqui pensando nisto. É importante não dar asas aos pensamentos negativos, aos pensamentos raivosos, ao sentimento justiceiro. Também amar as outras pessoas, reconhecendo que elas são criaturas de Deus e são obra de uma criação perfeita. Podem até agir de forma imperfeita, mas a criação de Deus foi perfeita. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, compaixão. Por fim, eu escutei nesses últimos dias uma pregação do Padre Jonas Abib, à madrugada. E ele falava sobre as 3 crianças de Fátima a quem Nossa Senhora apareceu. E ele dizia que depois que Nossa Senhora mostrou o inferno àquelas crianças, veja só, alguém poderia chamar Nossa Senhora de louca, né? Ela mostrou o inferno a crianças. Pois é. Depois que Nossa Senhora fez as crianças enxergarem o inferno, elas, por iniciativa própria, pegaram uma corda, quebraram aquela corda em pedaços, inclusive quebraram com pedra. Com a pedra elas foram cortando um pedaço da corda e cada uma daquelas crianças amarrava a corda na cinturinha para sentir dor. Era a oferta da dor que elas estavam fazendo a Deus pelos pecadores, porque elas tinham visto muitos pecadores caindo no fogo do inferno. E elas estavam oferecendo aquele sacrifício, aquela dor que elas sentiam, para que os pecadores se convertessem e não fossem para o inferno, porque era terrível. O que elas tinham visto era horrível e elas queriam impedir ao máximo que os pecadores fossem para o inferno. Por isso elas faziam sacrifícios com aquelas cordas amarradas em suas cinturinhas, lembrando os cilícios antigos que os homens santos faziam para si em sacrifício, ofertando-se a Deus, ofertando suas dores a Deus. Meu irmão e minha irmã, quais sacrifícios a gente ainda não está fazendo pela salvação dos pecadores, talvez até os pecadores que estão dentro da nossa casa.